Olá, pessoal. Aqui é o professor Fábio Gentilin. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Princípios de Telecomunicações para você que é estudante do curso de Redes de Computadores. Nós estamos aqui na nossa terceira semana. Nós vamos dar sequência, então, aí, àqueles temas que nós falamos anteriormente, quando nós começamos, né? Só para fazer aqui uma recapitulação, né? Nós começamos falando sobre os fenômenos físicos que estão por trás da transmissão de informações, de sinais, né? Via radiocomunicação. Então, a gente falou um pouquinho sobre a onda eletromagnética, o comprimento de onda, a frequência, né? E a gente começou a falar sobre a modulação, né? Técnicas de modulação. Falamos um pouquinho sobre a modulação em amplitude, né? Então, até colocamos ali na segunda aula um simulador, né? Que vocês puderam ver ali, links, né? Que dão acesso a esses simuladores, e então vocês têm condições de analisar o comportamento da portadora modulada, né? O sinal modulante, né? A portadora, e aí vocês veem o resultado disso. Inclusive, uma análise espectral, né? Para ver o domínio da frequência e o comportamento desses sinais. Bom, nós falamos um pouco sobre este tema, e agora nós vamos dar sequência com um tema que leva em consideração uma tecnologia relacionada à hierarquia digital síncrona, né? Que nós chamamos de SDH. Para que é que serve isso? Bom, nós temos algumas tecnologias dentro das telecomunicações e nós ressaltamos que existem tecnologias que utilizam meios síncronos e assíncronos de comunicação. Só para a gente colocar aqui um padrão para que todos falem a mesma linguagem, tá? Normalmente, o termo síncrono ele se refere a uma comunicação onde existe um relógio sincronizado, tá? É como se os clocks, tá? Dos equipamentos de origem e de destino, tá? Numa comunicação, eles estivessem acertados, né? No mesmo sincronismo. Então, desta forma, os envios e as recepções de pacotes, elas têm um direcionamento que nós chamamos de determinístico. Bom, quando os sistemas são assíncronos, existe uma tecnologia diferente, né? Não tem o mesmo clock, não tem o mesmo relógio. Os dispositivos que estão interligados, eles não têm essa ideia de quando realizar determinadas tarefas em conjunto. Cada um realiza suas tarefas independentemente do outro, né? Então, eles não sabem em que momento que devem fazer aquilo que fazem. E, com isso, existem outras tecnologias, outras técnicas, inclusive, de comunicação para equipamentos que não são síncronos. Bom, essa arquitetura, tá, digital síncrona, SDH, ela tem seus pormenores. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Lembrando que isso aí faz parte da unidade 4 do seu livro. Então, procurem realizar a leitura, né, para que vocês tenham aí acompanhamento pleno aí dessa disciplina. Bom, primeiramente, antes de começar a falar sobre esse tema, nós precisamos conceituar essa informação, né? O que é PDH? Então, a arquitetura de multiplexação é chamada de PDH, tá? Que, na verdade, ela é quase sem relógio, tá? Quase sem relógio. Por quê? Ela tem um dado objetivo aqui. Então, a gente vai entender isso daí para poder concluir por que é quase sem relógio. Então, o objetivo desse SDH, tá? Dessa arquitetura digital síncrona, tá? No caso, é fazer a multiplexação de diversos sinais. O que é multiplexar? Vamos imaginar assim: nós temos uma necessidade de utilizar um único meio de transmissão e nós temos muitos canais para enviar nesse único meio de transmissão. Então, como que eu faço, por exemplo, para reunir N canais num único meio? Eu preciso de um equipamento, de uma tecnologia tal que esses canais eles possam ser agrupados de alguma forma e transmitidos, sem sobrepor um ao outro. Ou seja, é como se eu pegasse o que está em paralelo e convertesse para alguma coisa em série.
Então, imagine que você esteja diante de uma situação em que há 100 veículos, 100, tá? Esses veículos chegaram todos ao mesmo tempo, tá? Para passar por uma ponte. Só que eles chegaram por 100 estradas diferentes. E todos eles chegaram exatamente no mesmo momento para atravessar a ponte. E aí existe uma pergunta, né? Quem chegou primeiro para começar a puxar a fila? Porque a ponte só tem um caminho para passar, né? Só que chegaram 100, tá? Diferentes. E quem vai ser o primeiro? Se chegaram ao mesmo tempo, né? Então existe uma ordenação, talvez, de um lado para o outro, da esquerda para a direita, digamos assim. E aí esses veículos, né? Dessa minha analogia, tá? Que eu faço aí, é, eles ao invés de estarem em paralelo, que é assim que eles chegaram em paralelo, por estradas paralelas ali, tá? Eles começam a formar uma fila para que eles fiquem uns atrás dos outros, né? E aí, dessa forma, o que era paralelo passa a ser série. Então, essa é só apenas uma ideia para a gente começar a conceituar essa questão aí do SDH, tá? Então, nesse ponto aqui, a gente tem que entender que essa tecnologia SDH, tá? No caso PDH, tá? É fazer uma multiplexação de diversos sinais digitais. Então, tem muitos sinais e precisa utilizar um meio comum. Então, ele vai multiplexar isso aí. Tá? Então, são equipamentos diferentes entre si, equipamentos que estão distribuídos numa rede. Tá? Então, e ele vai conduzir isso daí até o destino, até o local, tá? Que está sendo, para o qual está sendo enviado essas informações, tá? Então, nesse caso, eles são oriundos, né, de relógios diferentes. Isso quer dizer que são assíncronos, tá ok? Porque cada um desses equipamentos não tem conhecimento do outro, tá? Eles são independentes dos outros. Então, imagine lá vários equipamentos enviando seus dados sem sincronismo, né? Vai virar uma salada isso aí, vai virar puro colisão de dados, né? Mas não, existe uma tecnologia para resolver esse problema. E aí, a grande sacada aqui é que esses, no caso, equipamentos, eles têm limites, tá? Então, eles têm a mesma taxa, estejam dentro de determinados limites, e aí, por conta disso, eles entram nessa questão do quase sem relógio. Então, como existe esse lance a mesma taxa, de ter a mesma taxa de transferência, tá? Eles conseguem se adequar dentro disso, né? Então, eles utilizam um recurso relacionado ao volume de dados e não ao seu clock propriamente dito, né? Porque eles têm clocks independentes, cada um tem o seu próprio relógio, né? Então, não significa que quando o clock de um, né, está em alto, o outro também está, pode estar em baixo, né? E pode estar em algum momento do tempo diferente, deslocado. Então, a gente não pode imaginar que quando tem dispositivos desconectados haja sincronismo, né? E aqui fica claro. Então, nesse caso aqui, são relógios diferentes, tá? Eles têm a mesma taxa, tá? E eles estejam dentro de um determinado limite. Daí, essa condição de ser chamado de quase sem relógio, tá? Aí, o objetivo principal dessa SDH era ter compatibilidade com os padrões de PDH, tá? Que, no caso, já compõem a planta, já compõem as instalações atuais. Mas, nesse caso, tá? Teria que ser um padrão mundial de transmissões síncronas. Tá, mas eu acabei de dizer que não é síncrono. Como é que vai virar síncrono agora? Então, esse era o maior desafio, né? Então, nesse caso, teria que ser algo assim, como vocês estão vendo ali. Eu tenho o nível de PDH, de um lado, e os padrões europeu, americano e japonês, né? Então, nesses padrões, nós vemos ali que existem algumas compatibilidades, outras nem tanto, né? Então, no caso do europeu, eu tenho ali quadros, né, que vocês podem acompanhar, variando ali entre 139, tá, kilobits por segundo, né, e 2048 kilobits por segundo, né, com dado número de canais. Mas veja que lá no DS0, DS1,
tá? Eu tenho ali uma limitação com 30 canais, trafegando ali a 2048 kilobits por segundo. Essa é uma condição da DS1. Olhem o DS4 agora. Eu tenho uma situação em que eu tenho uma condição de 139 kilobits por segundo, tem um pouquinho mais ali, tá? Com 1920 canais. Veja, então isso traz uma possibilidade, um universo enorme. Enquanto o outro lá era 30, tá? Ali foi subindo, ó, de 30 foi para 120, 120 foi para 480, tá? E por fim, nós temos ali uma situação em que há 139.264 kilobits por segundo em 1920 canais, tá? Então essa aí seria uma ideia bastante provável, tá? Sobre esse modelo que vocês podem observar, tá? Então, da mesma forma, o padrão americano tem também a sua própria hierarquia, né? Onde nós chamamos de DS 0, 1, 2, 3, 4, né? Para o nível PDH, onde na europeia eu tenho as etapas 1, 2, 3 e 4, tá? Nos Estados Unidos, no caso americana, nós teremos ali os modelos T1, T2, T3 e T4, né? Onde os dois primeiros módulos eles ocorrem unicamente, né? Onde o segundo módulo já tem ali uma conectividade com o padrão japonês, tá? Então, essa questão da compatibilidade ela é muito importante, ela é fundamental, na verdade, principalmente nos dias de hoje. Por que que ela é importante? Porque quando você pensa em se comunicar com a outra pessoa, em outro lugar, em outra parte do planeta, né, outro país, essa comunicação só é possível pelo fato de que nós utilizamos padrões para isso. Se nós não tivéssemos padrões internacionais, nós não conseguiríamos, daqui do nosso país, trocar informações. A internet para nós seria um sonho até hoje. Tá? Então, isso aqui é para a gente começar a falar sobre o SDH. Então, além disso, além desse objetivo que nós comentamos, tá? Teve o objetivo que diz o seguinte, que proporcionasse às operadoras de telecomunicações uma rede mais flexível. O que é mais flexível para você? O que é uma rede mais flexível? É uma rede que ela consegue dar a você horários diferentes, consegue dar a você alguma coisa melhor, tá? Então, o que seria algo mais flexível dentro de uma rede? Para você que estuda redes de computadores, vamos pensar um pouquinho. Bom, flexibilidade talvez tenha a ver com a execução de tarefas, tá? E, na verdade, aqui, o que ele quer dizer? Tá? Ela proporciona às operadoras de telecomunicações, no caso, uma rede mais flexível. Quando a gente fala de rede mais flexível, nós estamos falando sobre nível de programação, nível de entendimento dessa rede. E essa tecnologia aí dá suporte a isso. Então, você também vai ter uma gerência, tá, bem definida, com uma arquitetura que possibilita, no caso, agregar sinais digitais já existentes. Isso é muito importante, porque você já tem os sinais, né? Você tem lá servidores de dados, né? Seus HDs estão lá armazenando sinais, armazenando os resultados dos sinais, né? As planilhas que compõem e formam esses sinais, né? Os números que são responsáveis por esses sinais. Então, esse comportamento, inclusive, todos os tipos de backup que foram feitos até hoje, eles utilizam ali acessos, né? Acessos a sinais digitais armazenados, tá? Então, essa arquitetura ela precisa estar organizada de modo que seja possível navegar entre esses servidores e utilizar todas essas tecnologias que vocês estão vendo, tá? Então, essa é a importância de você enxergar dentro de uma tecnologia de telecomunicações em redes, né, de computadores, que existem tecnologias que utilizam comunicação via rádio. Essa comunicação transporta sinais digitais, pode transportar também analógicos, né? Dessa forma, eu tenho como armazenar, eu tenho como acessar remotamente esse tipo de conteúdo. Bom, falamos aqui sobre um exemplo de um equipamento SDH de uma empresa Marconi Ericsson. Pessoal, eu trabalhei com a Ericsson bastante tempo, eu diria assim, mais de 7 anos, com equipamentos da Ericsson.
esses equipamentos, eles têm uma aplicabilidade na área de telecomunicações muito grande. A Ericsson é uma empresa multimega gigantesca, e ela fabrica de tudo que tem a ver com essa área. Então, você vai lá, desde equipamentos que realizam ali a comutação, tá, na área de telecomunicações, equipamentos de dados mesmo, né? Então, a gente está observando aqui um equipamento tributário, né? Equipamento, nós chamamos de equipamento, mas na verdade são os links, né, que nós vimos lá, que dão o acesso a todos os recursos que nós precisamos aí da internet, né? Então, nós temos ali interfaces ópticas, né, que são interfaces que fazem comunicação ali com módulos, onde nós, por exemplo, podemos realizar o backup de informações, podemos realizar a transferência de dados. Então, tudo isso utiliza ali essas interfaces, tá? Então, nós sabemos que a fibra ótica, nós estudamos lá no começo, na nossa primeira, talvez na segunda aula também, falamos que a fibra ótica ela tem uma velocidade muito alta, né? E ela consegue veicular sinais, diferentemente de um condutor metálico, tá? Ele consegue enviar os seus sinais praticamente sem perdas. Onde você vai ter perda, de repente, na emenda de uma fibra ótica, né? Por melhor que seja feito, ela tem um pouquinho de perda, né? Então, o sinal óptico, ele é algo muito confiável, né? Por isso que a gente usa muito isso dentro das telecomunicações. Bom, falando um pouquinho sobre o SDH, né? Continuando o SDH, nós precisamos nos lembrar o seguinte, ó, que as primeiras recomendações que definem, tá, essa tecnologia, no caso, levam em conta que as taxas de transmissão, tá, o mapeamento no caso dos tributários, né, o mapeamento desses links que nós temos dentro de um sistema de telecomunicações, e também a estrutura de multiplexação com o objetivo de atingir as seguintes vantagens. Aí nós temos algumas vantagens aqui, e nesse caso eu posso citar a vantagem técnica, no caso de multiplexação flexível e mais simples, né? Porque partindo do princípio que é uma tecnologia bastante recente ainda, né? Nós temos ainda uma curva de aprendizado muitas vezes, e a manutenção disso nem sempre é tão simples, tá? Mas, de qualquer maneira, esse tipo de tecnologia prevê, tá, algumas técnicas de multiplexação que sejam mais flexíveis e simples, que utilizem interfaces ópticas bem padronizadas, né? É um termo qualitativo bem padronizado, né? Podemos trazer para o nosso contexto, né? Leva em consideração essas interfaces ópticas, mas também o método de teste disso aí, né? Dentro do laboratório. A proteção, no caso de redes com topologias em anel, self-healing, né? E no caso, autocurável, né? Essa é a forma de chamar esse termo, né? De uma maneira mais, diria assim, confortável, né? Uma maneira mais educada. Então, por quê? Porque se ele trabalha em anel, eu tenho a possibilidade de fazer como era feito há muito tempo atrás, lá por 1990 e bolinha lá, né? Então, uma rede de computadores não usava essa tecnologia que nós temos hoje, com os cabos que nós temos, com os cabos que nós utilizamos, né? O cabo categoria 5, categoria 6, tá? Ele não tinha isso naquela época, então ele usava os recursos que tinham, né? E nem sempre nós conseguimos ali realizar esse tipo de trabalho, né? Fazendo esse mapeamento, né? Estruturas de multiplexação, entre outros, tá? Então, só para a gente entender aqui esse primeiro momento, onde eu falo sobre essas técnicas de multiplexação que nós comentamos aí na última aula, vocês viram até o simulador, na tela do osciloscópio, né? O fato de usar a fibra ótica, que nós estudamos um pouquinho também, vocês viram lá com relação ao comprimento de onda, enfim, tá? Essas proteções que a gente utiliza, né? Que às vezes pega um pouquinho porque a pessoa ela fica pensando, eu vou fazer uma topologia em anel com os meus computadores, né? Como tarefa de casa, pessoal, tem uma pesquisada sobre as tecnologias que eram desenvolvidas, tá, no início das redes de computadores,
e que não havia esse cabo que a gente utiliza hoje, que os cabos eram cabos coaxiais, né? Tentem dar uma pesquisada, porque eu acho que nem todo mundo viu isso. A maior parte das pessoas hoje em dia só se lembra do que há moderno, né? Do que há de moderno. Mas eu me lembro muito bem que esse tipo de rede de computadores, ela existiu por muito tempo. Existiu de modo que havia muito problema. Quando um computador perdia a conexão, já derrubava os demais. Então era muito limitado. A internet não era uma realidade, não. Tá? Então aí foi modernizando, chegando no que nós temos hoje. Tá? É, E aí também essa questão da inserção de novos tributários. Vocês já devem ter ouvido falar sobre um termo, hot swap. O hot swap é um termo que nós conhecemos, que ele tem a ver, né, com a inserção a quente. Tá? Então, quando você tem uma necessidade, né, de realizar uma substituição de um módulo, por exemplo, de um equipamento, em que você tem que substituir, mas sem desligar o equipamento, né? Ou mesmo você tem necessidade de introduzir dados a partir de um cartão, né? Então, vou mostrar para vocês aqui. Nem todo mundo viu isso aqui já, tá? Quem não viu vai ver agora. Quem já viu, tranquilo, tá? O que que é isso daqui, ó? O que é isso daqui para vocês? Essa está fácil, né, professor? Essa aqui podia cair na prova, né? O que que é esse objeto? Bom, esse objeto é um pendrive. Todo mundo sabe, né? Isso aqui é batata, né? Qualquer criança descobre. Agora, esse outro cara aqui, vou mostrar assim porque já dá para entender, tá? Esse outro cara aqui faz a mesma coisa que esse cara aqui, ó, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje em dia nós utilizamos esse tipo de tecnologia digital, tá? E ele não tem motores dentro, ele não tem nada mecânico dentro, ele é apenas eletrônico. Ele é uma placa com um controlador e uma memória, né? Então tem lá a memória que está dentro desse pendrive, por exemplo, consigo colocar dentro de um equipamento desse. O que que é isso aqui de fato? Isso aqui é um HD, tá? De computador. No caso desse computador que eu estou usando aqui, não dá para ver ele, mas é um laptop. Esse laptop ele vai receber isso aqui. Então, eu vou tirar o disco rígido que ele tem, né? Vou fazer um backup dos dados e esse HD aqui é que vai ser instalado nessa máquina, que ele vai funcionar como se fosse um pendrive, só que na verdade não é pendrive. Então, o que ele tiver aqui para salvar, ele vai salvar na nuvem. Tá? Então, isso aqui existe. É só tirar um HD, colocar o outro, rodar o setup da máquina, fazer as instalações e ele está pronto, né? Então, estou mostrando isso para vocês porque muitas vezes, quando a gente fala sobre o hot swap, a gente esbarra nesse tipo de coisa, né? O pendrive que você tem, o pendrive ele tem uma conexão aqui, tá vendo? Tem um formato de conexão. Vou tentar mostrar por dentro dele, não vai ser fácil, mas vocês devem saber que ele tem 4 terminais, tá? Tem 4 trilhas aqui no seu conector, sendo elas maiores as laterais, as do meio são menores em comprimento. Mas para que serve isso, professor? Por que eu tenho que ter terminais, né? Que depois que eu saio de casa ali, eu posso estar utilizando, tá? Por que que eu tenho essa tecnologia, desse formato, tá? Porque eu preciso introduzir isso aqui no conector e o computador não pode parar de funcionar por isso. Quem se lembra de antigamente, quando tirava um mouse ou um teclado de um computador, que era aquele conector do tipo DIN ou mini DIN? Se você tirava o cabo e colocava de novo, acabou, não funcionava mais. Sem chance. Tinha que reiniciar o computador para ele identificar que ali tinha um teclado, que ali tinha um mouse. Esse aqui não. Esse aqui, ele tem quatro terminais, né? Como se fossem esses meus dedos aqui, sendo que os do meio são menores e os laterais são maiores. Tá? Então, são 4, né? 1, 2, 3, 4. E aí, esses das laterais,
quando são introduzidos, eles chegam primeiro, tá, na trilha do conector, e eles são responsáveis por energizar o controlador de dentro do equipamento. Pode ser um pendrive, pode ser qualquer dispositivo USB. Então, primeiro você alimenta, para depois quando você, vamos pensar assim, na medida que você vai introduzindo, tá? Então, ele já encostou nos terminais aqui de alimentação, e agora ele vai encostar esses aqui, ó. Quando você acaba de introduzir, ele encosta esses outros dois aqui. O que são esses dois aqui do meio? São os terminais de dados, tá? Então, aí eu começo a enviar e receber dados, tá? No USB. E os terminais de alimentação estão aqui, ó, nos extremos, tá? Aí o que acontece? Acabei de transferir dados, agora eu quero separar novamente, quero tirar o pendrive. Quando você puxa o pendrive, você faz isso aqui, ó. Você puxa ele, tá? Mas ele não se afastou totalmente ainda. Eu estou interligado aqui ainda entre os pinos de alimentação. Só separou os pinos de dados. Então, isso garante que, quando eu me afasto, eu ainda estou alimentando o controlador por um tempinho, dá tempo dele finalizar essa desconexão de dados sem causar nenhum tipo de comprometimento desses dados, tá? Então, eu vou lá e tiro totalmente o pendrive do conector, tá? E pronto. Muitas vezes você já viu o Windows te avisando ali, dispositivo foi retirado, né? Ou então, quando você quer tirar, clica lá no canto inferior direito e manda ele ejetar o pendrive, né? Enfim, ele te dá um aviso, porque muitas vezes está fazendo uma transferência de dados e você está mandando tirar naquele momento, né? Então, não pode fazer isso. Então, o hot swap, pessoal, é a tecnologia que permite que você faça uma inserção a quente de um dispositivo, seja um pendrive, seja qual for o equipamento que seja complacente com essa norma. Então, ele vai entrar na conexão, não vai influenciar no funcionamento dos demais equipamentos, e você consegue retirar também sem maiores problemas. Na indústria também tem isso, né? O pessoal que trabalha com controlador lógico programável, CLP, existem CLPs que têm cartões todos hot swap. Eu posso chegar e puxar qualquer cartão, colocar outro no lugar. Por exemplo, queimou uma placa ali de comunicação de rede, então eu vou lá e retiro esse cartão sem aviso e coloco outro cartão de mesma programação, mesma versão de firmware, né? E aí tudo volta ao normal. Então, os demais equipamentos, eles não sofrem influência de uma substituição, tá? Nesse caso, por conta do hot swap, que é uma inserção a quente, tá? Então, é só para a gente conceituar isso daí nesse primeiro momento, tá? Já estamos falando sobre os SDHs. Bom, ainda falando sobre hierarquia digital síncrona, tá? O nosso SDH, nós entramos agora no quadro STM. Então, o STM, no caso, leva em consideração o módulo de transporte síncrono, tá? Então, nós estamos olhando ali para a direita um diagrama que mostra, tá, o tamanho ali da memória, no caso, a transferência de dados, tá? Esse tamanho, ele contém ali 125 microsegundos, tá? Então, aí quando você vai olhar para a estrutura, né, desse tipo de comunicação, você vai ver que existe ali uma estrutura que tem o cabeçalho, tá? No meio ele tem os ponteiros e no final ele tem o cabeçalho MSOH. Isso tudo ele desenvolve aí em 9 linhas, tá? Então, para a gente entender melhor o que está acontecendo ali. E aí você tem também anexo, né, a esse sistema, uma área, tá, que você pode utilizar para realizar payloads. Bom, dentro desse conceito, vamos analisar aqui, nós temos que o pacote de bytes, para que isso aconteça, ele deve ter ali um dado tamanho, tá, máximo, no caso, que é 2.430 bytes, né? E aí você consegue ter mais um parâmetro a respeito ali do SDH, tá? E, na verdade, esse é o objetivo, esse é o intuito. Na figura fica mais prático para você poder entender como que funciona essa tecnologia. Aqui nós podemos ver uma dada multiplexação de SDH, STM no Brasil.
Então, vamos observar aqui o que acontece. Eu tenho um fluxo de dados, tá? Que entra a partir aqui de algum desses canais que nós temos, né? Tem ali C4, C3, C12, né? Que estão participando. Além disso, temos outras pessoas que dão suporte a todo esse processo. Então, o que acontece, né? Relativamente falando a essa organização aí, o que acontece quando no estudo, né, dessa tecnologia, a gente diz assim, o dispositivo da camada de seleção, tá? Ela contempla, por exemplo, o final ali do STM. Mas lá do outro lado, o que eu tenho? Eu tenho alguns dispositivos que têm a ver ali com esse processo de multiplexação. Então, eu tenho alguns IPs ali, né? Quando trata-se de computadores, mas aqui a gente está colocando apenas uma taxa de transferência, né? Eu tenho ali 132.264 kilobits por segundo, mais abaixo ali tem 44.736, depois 34.368 kilobits por segundo e 2.048 kilobits por segundo. Acho que a gente tinha visto isso lá nos nossos slides anteriores, onde eu falei sobre essa questão aí, né? Uma vez que você imputa esses sinais, ele vai até, no caso ali, uma verificação lá na camada de via ordem superior e outra verificação ali na camada de seleção, tá? Então, normalmente, eu tenho esse tipo de tecnologia hoje instalado, né? Então, a gente utiliza isso, é muito comum. Bom, alguns termos importantes, né? Comecei a falar sobre isso no início da aula. Eu coloquei aqui para vocês também, para vocês terem esse acesso, né? Tem alguns termos mais relevantes, né? Estou levantando e colocando aqui para vocês. Por exemplo, o mapeamento, né? É uma atividade que ela é utilizada para inserir os tributários, né? Os links ali em containers, né? Isso inclui os bits de justificação. Então, nesse caso, tá? São os VCS, né? E aí, além disso, tá, é incluído o POH. Nesse caso, a informação de caminho, tá, vai junto. E aí é também chamado de cabeçalho de via. E aí a via vem do inglês path, tá? E aí, pessoal, o que acontece? É importante saber, né, o que significa cada um desses critérios. Quando você pega a literatura, quando você vai para uma avaliação ou vai para uma área de pesquisa que leva em conta esse conhecimento, você tem a autoridade, né, de inferência ali naquele momento que você estudou e sabe o que é cada um desses termos, tá? É claro que dependendo aí da área que você vai atuar, podem ter outros termos também, tá? Esses aqui são os mais utilizados em telecomunicações. Bom, nós temos ali o alinhamento. O que é o alinhamento para você, tá? É quando ocorre a inserção dos ponteiros, tá? De TU ou de AU, né? Permitindo a localização do início do VC dentro do quadro, tá? Então, esses termos, TU, AU, VC, quero que vocês olhem para o livro de vocês, quero que vocês tenham, no caso, a técnica de identificar isso aí, tá? Porque quando a gente lê, a gente começa a ver esse tipo de tecnologia e vai ficar bem mais claro. Então, recomendo a todos que façam aí a leitura prévia do livro, tá? E aqui, por último, nesse slide, eu falo sobre a multiplexação. Como eu já havia comentado antes com vocês, tá? Multiplexação de sinais de baixa ordem ou de alta ordem também, ou de vários de alta ordem, isso em uma seleção, em uma seção de multiplexação. Então, a questão de multiplexar, ela pode acontecer tanto na questão de hardware, quanto também em questões como essa que a gente está vendo aqui. É muito importante você ter uma ideia que sempre que tiver o tema multiplexação, tá, vem em mente assim uma série de ações que são relacionadas para que diferentes instâncias, né, por exemplo, pessoas que vão ser atendidas por uma única estrutura, sinais que vão ser enviados por um único meio,
E assim vai, tá? Então, multiplexação é um termo bastante importante. Quem ainda não conseguiu pegar a ideia, pesquisem bastante, pessoal, porque esse termo aí vai ser muito utilizado na vida de vocês, tá ok? E aí, falando um pouquinho sobre as telecomunicações, de termo geral, voltadas para a área de redes, tá? Que é onde vocês vão atuar. Então, nós temos ali que as diversas tecnologias de multiplexação utilizadas, elas são um reflexo do perfil de dados que nós veiculamos na atualidade em nossos dispositivos. Então, eu pergunto para vocês, vocês acham que na década de 2000, tá? O ano de 2000, vamos colocar assim, entre 2000 e 2010, tá? Vocês acham que o volume de dados era igual ao volume de dados que nós temos hoje nas nossas comunicações via rede ou não? E o porquê disso, tá? Então essa é a minha pergunta. É que se você for fazer um panorama, né, há 22 anos atrás, tá? Nós tínhamos uma dada tecnologia que atendia muito bem as indústrias da época, principalmente aqui na minha região. Então, a gente tinha empresas de tecnologia que atuavam, que faziam os seus backups, acreditem, em fitas cassete. Existiam as fitas assim para fazer o backup dos dados. E diariamente no CPD dessas empresas, tá? Ou pelo menos periodicamente falando, eles realizavam os backups nessas fitas. Elas eram programadas já ali, né, para realizar o backup ali desses sistemas. Eles tinham dado volume de dados, né, que aquele sistema então conseguia atender, né? Você não encontrava, por exemplo, um pendrive com muita memória, não. Era pendrive surgiu a partir dali, acho que lá por 2005, se eu não me engano, começaram a surgir os pendrives, e esse dispositivo, ele tinha uma memória muito pequena, não chegava jamais a giga, né? Era um megabits, né? Então, essas tecnologias, elas foram se ajustando de acordo com o que nós estamos avançando aí dentro dos anos, né? Dentro do aumento de tecnologias, tá? Então, eu vou finalizar essa nossa aula, onde nós falamos um pouco sobre essas tecnologias de multiplexação, e vou dar início aqui a um tema paralelo a esse, tá? Num outro vídeo, então eu vou disponibilizar também para vocês aí um pedacinho de uma informação que eu comecei a trabalhar na última aula com vocês, que é um pouquinho da modulação, né, aplicada. Então, eu vou discorrer sobre um receptor de rádio, né, e alguns estágios fundamentais para que a informação que você recebe aí da sua casa, ela possa ser transformada numa informação de áudio, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, tá, na próxima aula, os componentes, né, eletrônicos que são responsáveis por esses estágios, tá? Então, primeiro eu vou fazer um diagrama de blocos e vou mostrar isso para vocês entenderem o início da ideia, para vocês terem aí uma clareza maior, porque quando a gente fala sobre essas tecnologias, tudo se parece muito nebuloso, parece algo muito distante, porque tem muita sigla, tem muito nome, tem muita coisa, né? Então a gente fica sempre preocupado com isso, né? Mas na verdade, não se passa ali de tecnologias, tá? Que servem para a gente poder veicular dados. Então, quando você fala, eu tenho uma tecnologia hoje, eu tenho um roteador, tenho um modem na minha casa, eu converto sinais de telefonia ou de fibra ótica, no caso, né? Hoje em dia tudo tem fibra ótica, converto esse formato aí para um sistema digital que troca dados, né? Então, isso tudo é graças a técnicas que nós utilizamos na atualidade que permitem realizar esse tipo de trabalho, né? A gente via alguns equipamentos que eram utilizados alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, né, que eram novidade. Eu vou pegar um aqui, talvez vocês vão se lembrar. Muita gente deve ter utilizado esse tipo de equipamento aqui, né? Por exemplo, ele ainda existe e funciona muito bem, mas nós evoluímos e temos
equipamentos que já possuem ali iluminação, possuem um sistema de captura de imagem muito sofisticado, né? Acaba que não substituindo 100% o recurso da câmera, mas tem uma qualidade suficiente para justificar deixar isso aqui em casa. Então, as pessoas hoje em dia optam por tecnologias mais modernas, só que, na verdade, fazem uso das mesmas técnicas que nós tínhamos antes, só que embarcadas em equipamentos mais rápidos, com capacidade maior de armazenamento, tá? Então, eu vou finalizar aqui essa parte dos slides e vou mostrar para vocês em uma outra tela o conteúdo ali de um receptor dado em diagramas de blocos, tá? Até o próximo vídeo. Não deixem de ver.